Eu não tenho, assim, nenhum receio em relação ao meu processo, tipo, será que tá andando? Será que já foi entregue a documentação? Eu fui informada de cada uma dessas etapas, então eu tô muito tranquila. Porque, de fato, eu não ia ter tempo na minha agenda para poder buscar documentos, enviar para outros lugares. E eu tenho acesso a todo o processo no meu celular, né, no aplicativo. E eu consigo ver o monitoramento das etapas. Eu, de fato, precisava de uma assessoria que eu pedisse e ela cuidasse de tudo. E eu, de fato, achei isso na Cidadania for You. Giovana Baian Nobre, 23 anos, analista internacional. O Antônio é meu avô, e desde sempre eu sempre soube que eu poderia tirar a cidadania portuguesa, porque ele nasceu em Portugal, veio pra cá muito novo, mas ele se casou com a minha avó, que também é filha de portugueses, então eu cresci assim, no meio rodeada de portugueses. Eu reconheço que eu tenho esse privilégio de ter o meu ancestral vivo, que a maioria das pessoas que reconhece a cidadania, o ancestral já é falecido, é uma pessoa completamente desconhecida que elas não têm nem ideia de quem seja, sabe? Ter tido a oportunidade de crescer no lar, rodeado desses ancestrais, ver a vida deles, ver como eles construíram a vida deles tão de perto e ter isso na minha memória é muito gratificante, sabe? Eu acho muito bom, viu? Que não deixa de perder as raízes, né? Dos avós. Então isso é muito bom para ela. Eu lembro que uma das últimas vezes que eu convivi com meu bisavô, o pai dele, que eu também cheguei a conhecer, foi quando a gente fez esse camarão à moranga e reuniu a família toda, a família bem grande. A gente fez um camarão à moranga bem gostoso, tava a bisavó, o bisavô, meu avô, os irmãos dele. Meu pai nunca tinha comido. Foi ótimo, aprovar. Só uma vez, eu pude visitar a casa de todos os meus parentes distantes, tanto do lado do meu avô português, tanto do lado da minha avó, que é filha de portugueses. Conheci histórias diferentes, me emocionei bastante. A gente ficou 15 dias, mais ou menos, ali em Portugal. Uma coisa que eu achei muito interessante é que as casas lá, tipo, no interior, você olha em volta, não tem nada, mas a casa é extremamente moderna. A cortina abre com controle remoto, mas eles não têm um costume de ter Wi-Fi dentro de casa. Pelo menos não tinha em 2015, né? Eu lembro que na cidadezinha, né, que lá são as vilas e as aldeias, né? Eu fiquei em uma aldeia que na cidadezinha só tinha Wi-Fi e um cafezinho. Eu lembro que eu, mais nova, fiquei um pouco irritada, que eu queria internet. Mas aí, isso foi suprido pela convivência com os familiares portugueses. Depois dessa viagem, ela só se fortaleceu, né? Porque a gente ter contato com as raízes de uma forma mais interativa, isso fortalece a nossa ligação, né? E não só com as raízes, mas com o lugar também. Portugal foi um lugar que me recebeu, assim, desde o primeiro momento de uma forma muito aconchegante, né? Eu gostei do clima, eu gostei da cidade, eu gostei da arquitetura, então isso fez toda a diferença. Eu tive a oportunidade de ir para Leiria, né, em Alvaiázere. Eu fui para trás dos montes, em Molgadouro, que são lugares diferentes. Eu conheci a igrejinha onde os meus avós casaram. Isso daí, para mim, foi, assim, top 10 melhores momentos da minha vida. É um lugar muito, muito, muito bonito, assim, uma região montanhosa, uma igrejinha que tem todo em volta um cenário, assim, de pedras, é bem bonita mesmo. Só de ter ideia de que 80 anos atrás eles estavam ali se casando, meus avós, para poder vir para cá depois, muito legal. Eu sempre soube que meu avô era português, mas eu nunca tinha procurado, de fato, né, reconhecer a minha cidadania. Só quando eu realmente precisei. Eu tinha 19 anos quando eu fui selecionada para um
uma graduação sanduíche na Alemanha. Eu tinha que comprovar para todos os meses que eu fosse ficar lá uma renda específica para poder tirar o visto de estudante. E na época, o lugar específico da Alemanha que eu ia ficar era mais ou menos 900 euros por mês. Aí, fazendo isso vezes 6, daria quase 6 mil euros aproximadamente. Era um valor que, de forma alguma, eu poderia investir só para poder estudar fora, né? Eu procurei formas de ir para a Alemanha sem ter que usar o visto de estudante e eu vi que uma das formas era se eu fosse cidadã europeia. Eu perdi a oportunidade porque eu não consegui reconhecer minha cidadania. Tentar ganhar mais tempo no meu processo, eu comecei pelo da minha mãe, atrás de todas as documentações, mas as próprias informações que o consulado disponibiliza para fazer o reconhecimento da cidadania, elas são muito confusas. Eu tentei de todas as formas possíveis fazer sozinha, só que eu fui descobrir depois que os processos dos consulados são bem mais burocráticos do que eu imaginava. Aí, por esse tempo que o consulado estava demorando, eu acabei, assim, desistindo da minha cidadania mesmo, eu fiquei bem desmotivada. Eu fui atrás de outras empresas para entender quanto daria o meu processo e quanto tempo demoraria. Aí eu entendi que seria mais fácil. Então eu passei uns 2-3 meses lendo essas informações para entender se de fato eu estava reunindo toda a documentação certa. As informações estão no português de Portugal, que é um português um pouco diferente do nosso, e está numa linguagem um pouco jurídica, que também é difícil para compreensão. Muita dor de cabeça, para ser bem sincera. Quando eu vi que o processo da minha mãe não ia sair tão rápido, que o processo de neto ele é mais burocrático que o de filho. Se eu já passei todas essas dificuldades no processo de filho e eu de fato não tinha tempo para correr atrás de documentação e comprovação, eu de fato precisava de uma assessoria que eu pedisse e ela cuidasse de tudo. E eu de fato achei isso na Cidadania for You. Além da entrada, em mais de 130 países sem a necessidade de visto, o passaporte europeu ele te dá um resguardo muito importante caso você queira trabalhar em qualquer país da União Europeia ou caso você queira trabalhar em qualquer outro país do mundo. O passaporte europeu ele é muito mais valorizado que um passaporte brasileiro, por exemplo. Caso eu queira fazer um mestrado, um doutorado fora, eu vou ter muito mais facilidade com o passaporte europeu. O sonho de estudar fora, ele não morreu, ele continua aqui. Ele só foi postergado e eu tô aguardando essa oportunidade de passaporte europeu para, de fato, ir para lá. Foi através do Instagram, apareceu para mim um anúncio e apareceu o anúncio do robozinho e eu entrei em contato e no mesmo dia já me mandaram o orçamento e a proposta comercial e conversaram comigo explicando todo o processo, que foi um diferencial porque eu sou uma pessoa que gosta de buscar e entender todos os orçamentos e as empresas do mercado. E eu fiz isso de fato, só que a maioria das outras empresas demoravam 1 semana, 2 semanas, ou às vezes mandavam um orçamento meio que misterioso, assim, sabe? Sem especificar de fato o que eu estaria contratando, o que eles fariam da parte deles, para além, da minha contratação. Então esse foi, assim, o principal diferencial que eu achei nesse Cidadania for You. Eu não precisei preencher nenhum formulário muito extenso, só cliquei, já me direcionou para o chatbot. Eu falei as minhas informações pessoais, quem era o meu ancestral, logo já me mandou uma previsibilidade de orçamento, tipo, você tem interesse em seguir? O seu processo talvez fique entre esse e esse valor. Então, ele tem interesse sim. Depois veio uma assessora especializada em cidadania portuguesa para conversar comigo e me explicar sobre o processo, entender também, qual caminhada eu me encontrava, se eu já tinha alguns documentos, tudo. E o que eu gostei mais, assim, que eu fiquei sabendo que depois de conversar com ela, o meu processo sairia até mais barato do que o chatbot imaginou, sabe? Isso foi interessante. E foram muito atenciosos do início ao fim comigo, porque por eu ser uma cliente que já sabia muito sobre o processo, eu também fui mais incisiva, com o comercial e com quem estava cuidando da minha documentação. E a todo momento eles me receberam e tiraram minhas dúvidas super bem. Muito bom, porque de fato eu não ia ter tempo na minha agenda para poder buscar documentos, enviar para outros lugares, e eu tenho acesso a todo o processo no meu celular, no aplicativo, e eu consigo ver o monitoramento das etapas. Se alguma coisa não foi atualizada para o aplicativo, eu peço para quem está cuidando do meu processo, eles me respondem rapidamente.
expectativas é que o processo ele tramite, tipo, normalmente, e que no período estimado de até 3 anos eu já tenho a minha cidadania reconhecida, porque eu sei que a cidadania toda a documentação, ela ficou pelo excesso e pelo cuidado de entregar toda a minha documentação completa, de uma forma que não dê margem para qualquer possível erro, né, que possa impedir, né, o reconhecimento da minha cidadania. Eu não tenho, assim, nenhum receio em relação ao meu processo, tipo, será que tá andando? Será que já foi entregue a documentação? Eu fui informada de cada uma dessas etapas, então eu tô muito tranquila. Recomendaria, sim. Eu recomendei pro meu namorado, que também fechou com a cidadania For You, o reconhecimento de NET. Eu me vejo casada com o meu namorado, que também está pelo processo de reconhecimento, e eu vejo transmitindo esse legado para os meus filhos. Eu tenho muito claro na minha cabeça que eu quero criar meus filhos em outro país. Eu acho que por questão de segurança, educação e oportunidades para a vida deles. Sim, isso me lembra muito a honra, né? Porque tudo isso, todos esses sonhos que eu tô podendo ter a chance de pensar, de teorizar, são por conta deles, são por conta desse legado que eles transmitiram para mim. Te amo.